Carolina Pfeffer, do Vida Sensacional, e nesta aula eu vou falar sobre qual é o melhor gráfico para materialização. A materialização é trazer para a matéria, é trazer para a realidade objetiva. Você quer ver seus sonhos realizados, isso é materializar, é trazer para, vamos dizer assim, para o real. Você está vendo com os seus olhos que a coisa aconteceu, vamos dizer assim, tá? Por que isso é muito importante? Porque os gráficos de radiestesia são estudos de ondas de forma. É diferente da geometria sagrada. As ondas de forma, elas vão estudar as formas geométricas como emissores de energia. Cada forma geométrica, ela vai emitir um determinado tipo de energia para um determinado fim. Por exemplo, o decágono, ele foi estudado, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre a história disso daqui, daqui a pouco eu vou ensinar uma técnica de como você pode usar esse gráfico para conquistar aquilo que você quer, tá? Através de um copo d'água e do decágono. Então, cada um deles tem um estudo por trás, tem um objetivo, tem uma forma que foi testado isso dali, tá? Esse daqui é o Alta Vitalidade. Pode ver o decágono, o Alta Vitalidade, 4 círculos de proteção, mais uma sequência, que foi estudado, analisado, visto que ela tem a propriedade de trazer saúde, bem-estar. Existem gráficos que usam de letras em hebraico. Esse daqui foi hebraico, foi criada pelo Jean de La Foy, com o auxílio do cabalista Jean Gaston Bandet. Então, essa letra em hebraico quer dizer Yahvé. É chamada, por que ele usou hebraico? Ele é chamada escrita de fogo. O hebraico emite vibrações em ondas de forma e valor das palavras pela forma, pela combinação dos caracteres. Então, ele percebeu que não basta escrever aqui Javé, Yahvé, como quiser traduzir. As letras em hebraico possuem uma propriedade diferente das letras em português, por exemplo, tá? Então, por isso que ele é estruturado dessa forma. Foram feitos testes, o cara traduziu, ele viu que não tinha a mesma eficácia. Então, quer dizer, vamos manter os caracteres originais. Mas, daqui a pouco eu vou falar aqui também sobre os critérios dos gráficos válidos e dos gráficos que podem trazer um malefício bem grande. Então, a gente precisa observar. Como eu falei, como tudo é muito estudado, não é do nada. Não, se você escrever 1, 2, 3, 4, não vai ter a mesma força, a mesma potência, a mesma intenção do que essa sequência numérica específica. Existe um gráfico muito semelhante a esse, que é o antidor, que ele tem outra sequência aqui no meio. Por quê? Cada um foi estudado, foi visto, foi testado, as pessoas tiveram resultado com ele, tá? E dessa forma precisa ser obedecida a alguns critérios. Dentro da radiestesia, isso é um estudo que é muito levado a sério, porque de fato existe, de fato funciona. Eu acho que a melhor forma da gente convencer alguém de que alguma coisa funciona é fazendo um tratamento errado. Quando você sente o malefício daquele tratamento errado, você percebe que o benefício também chega. Só que nós não somos treinados, né, o nosso olhar para ver as coisas boas que acontecem na nossa vida, para agradecer aquilo que vem. Então, quando acontece uma coisa ruim, a gente identifica logo, né, de cara, assim, fala, deve ser aquele negócio lá que a pessoa fez, está errado. Agora, quando é uma coisa boa, poxa, hoje estou me sentindo melhor do que ontem, estou me sentindo melhor do que a semana passada, nossa, estou bem mais disposta, não estou mais com isso, né, com aquilo. Daí fala assim, não, mas deve ser o remédio. Não, mas deve ser porque eu comecei a mudar minha alimentação. Tá, mas será que se você não tivesse começado o tratamento, nada disso teria acontecido? Porque é sempre uma coisa, vamos dizer assim, holística, é integral, não é só isso daqui que vai fazer resultado na tua vida. Ela vai te inspirar a você ter outras atitudes. Poxa, por que eu continuo comendo essa comida que me faz tão mal? Junto com o remédio energético, vem também outras soluções. Porque sozinho, né, eu acho que nada faz milagre.
Mas nós, como humanidade, nós tendemos a buscar, né, esse santo grau das coisas impossíveis. Então, assim, eu vou falar primeiro dos critérios, do porquê que um gráfico é válido e ele pode ser, além de inválido, pode ser malicioso, pode ser até muito prejudicial para você, tá? Ele, em primeiro lugar, deve ser simétrico. Então, nesse caso aqui, é 1 por 1, vamos dizer assim, tá? Aqui também, que esse tem o testemunho de uma pessoa, é 1 por 1. Ele é simétrico, ele não é ovalado, ele não é distorcido. O segundo critério é que ele seja impresso com contraste. Então, a melhor coisa, preto, branco, tem o maior contraste. Tem alguns gráficos que eles são em madeira, mas mesmo assim, se eu não tenho o contraste das linhas, se eu tenho um degradê ali, ou uma coisa meio difusa, ele acaba não fazendo a função. Então, ele precisa ser simétrico, ter a medida correta de quem, vamos dizer assim, criou esse gráfico, de quem estudou ele, deve ter contraste e tamanho suficiente. Não pode ser um gráfico desse tamanhozinho assim. Existem pessoas, né, que imprimem o 9 círculos, que é um gráfico de proteção material, para bens materiais especificamente, né, ou mais voltado para isso. E tamanhos pequenininhos, então ele precisa ter também um tamanho para ele poder irradiar. Isso, claro, é fruto de estudo, de teste e tudo mais, tá? Tem uma corrente que fala que a partir de 12 centímetros. Aqui na mesa eu uso, esse daqui é 6 centímetros. Porque aqui também tem um conjunto de energias de forma. Pode ver que ele tem contraste, ele tem determinação, ele não é um degradê puro, tá? Não é um monte vamos dizer assim, de imagens bonitas. Ele tem um fundo, mas ele tem um contraste. Então eu sei aqui o que está ligando, ó, o norte e o sul magnético, ao decágono, ao ancoramento da mesa, aqui o gráfico auxiliar para as perguntas, enfim, eu tenho eles determinados. Isso é bastante importante para que o conjunto funcione. Se é um gráfico só, se vai imprimir em papel, é aconselhável que seja no mínimo 12 centímetros. Por quê? Foi medido que menor do que esse tamanho de diâmetro, ele não emite a energia que deve emitir, né? Quando a gente fala de transmissão de energia de forma, que é esse estudo dos gráficos, ele precisa ter também, vamos dizer assim, uma força para conseguir estar emitindo essa energia que é própria dele. Outros critérios, ele precisa estar correto. Se ele tiver símbolos, grafismos, ele precisa estar correto. Eu não sou especialista em hebraico para saber se aqui está o nome de Javé. Então, eu preciso pegar o gráfico de uma fonte confiável. Hoje existem centenas, sei lá, milhares de pessoas. Eu tenho aqui um PDF com 200 gráficos. Ok, você estudou esses 200 gráficos para saber se ele não está espelhado por alguma maldade ou por ignorância? Se esses caracteres querem dizer Javé mesmo ou querem dizer outra coisa? Porque, veja, no hebraico, pelo que eu sei, se você põe um risquinho diferente, já é outra letra, já é outro símbolo, né? Então precisa, o quê? Ter confiança naquilo que você está fazendo. No decágono, não tem muito segredo. É um decágono regular, 10 lados, de forma, né, proporcional, com contraste, pronto. Você pode imprimir numa folha A4, dobrar os cantos e fazer o uso dele. É por isso que às vezes o mais simples é o mais fácil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do decágono. Por que né, surgiu isso? Por que ele é o gráfico excelente para materializar as coisas? Esse estudo foi feito em 1946 e foi publicado na revista La Radiesthèse. Ela publicou vários artigos sobre a possibilidade da utilização de palavras como testemunhos e meios de ação radiestésica. Por quê? Quando, vamos dizer assim, alguém vai fazer um mal feito para outra pessoa, e normalmente você tem que representar essa pessoa de alguma forma. Como que você vai encontrar essa pessoa na multidão? Se eu tenho um objeto pessoal da pessoa, isso contém a energia própria daquela pessoa específica.
Então, eu tenho aqui uma representação através de um objeto, ou então através de uma fotografia, através de uma mecha de cabelo. Enfim, tem várias formas de entrar em sintonia, pegar o endereço energético correto dessa pessoa. Mas ok, e quando, vamos dizer assim, eu mando uma mecha de cabelo porque eu tô sendo tratada com uma pessoa lá da Índia e ela precisa de uma mecha de cabelo, tá bom. Quanto tempo vai demorar isso daí, tá? Então eles estavam estudando para quê? Escrever o nome e a data de nascimento, do jeito que tá aqui, que eu rasurei, né? Nome completo, data de nascimento da pessoa. Eu consigo saber exatamente de quem eu estou tratando, de quem eu estou falando. Então esse era um dos objetivos desse ano, né, de 1946. No entanto, os radiestesistas da época puderam constatar que as palavras recém-escritas não possuíam o quantum energético daquilo que designavam. E esse quantum era adquirido progressivamente ao longo de 3 dias que essa palavra ia, vamos dizer assim, tendo potencial para representar de fato aquela pessoa. É como se a energia circundante fosse lentamente depositada no suporte de papel. E isso impedia a utilização imediata da palavra testemunho. E esse foi o tema de pesquisa dos radiestesistas belgas, os irmãos Servroeks. Eles perceberam que pequenas fichas de cartão com palavras, quando colocadas no interior de um círculo desenhado, a nanquim tinha o processo de impregnação acelerada e diminuía assim a espera de 3 dias. E toda forma geométrica, regular ou irregular, pode saturar de forças. Claro, eu posso dizer que, poxa, esse papel aqui eu já usei há muito tempo, eu acho que ele não serve mais. Se eu sou um radiestesista, eu posso perguntar: esse gráfico está saturado? E ele vai me responder sim ou não, né? Existe uma crença, eu acho que se você se interessa por esse assunto, você vai escutar muita gente falando que dependendo do material, isso aqui é PVC, o PVC vai, por exemplo, saturar menos do que o papel. A madeira vai saturar menos do que o PVC. Mas eu acredito muito de que depende da energia que é colocada aqui, tá? Por quê? Muitos radiestesistas usam um pêndulo muito bonito de cristal. O pêndulo dura um atendimento e o cristal, ele quebra. O PVC, ele não vai quebrar. Mas você pode perguntar: ele está saturado? Não. Esse pêndulo está saturado? Não. Mas ele pode sim estar saturado com um atendimento só. Então, essa crença de que o PVC tem menos poder de impregnar, enfim, de se tornar que não pode inutilizável do que o papel ou do que a madeira, depende muito da energia que é colocada aqui. Existem daí técnicas para limpar esses gráficos e precisa também avaliar se vale a pena, tá? Tudo isso através das perguntas que é feito. Se está saturado, vale a pena eu estar limpando? Sim ou não? Porque às vezes, não. O pêndulo de cristal que quebra, ele se torna inutilizável, não tem o que fazer com ele. Você pode talvez colocar num vasinho, esperar e utilizar o cristal de outra forma, mas utilizar como pêndulo, não mais, tá? Então, eu uso esse de madeira já há muitos anos. Vamos dizer assim, eu acompanho sempre, né, para ver se não está saturado por causa disso, porque a gente nunca sabe. Ok, essa questão da saturação, né? Então, eles entenderam isso daí, a questão, né, de que o círculo fazia, vamos dizer assim, diminuía bastante essa longa espera. E pesquisando nessa via, né, das formas geométricas, esses irmãos encontraram várias formas de testemunho dessas forças de materialização, sem contar a maioria dos amplificadores radiestésicos, que constituem excelentes testemunhos materiais dos fenômenos. Com insistência, o pêndulo designava, dentre todas essas formas examinadas, entre os mais diversos dispositivos,
que era o decágono regular, o polígono de 10 lados, era o melhor. Então eles testaram não só com formas geométricas, eles testaram com outros dispositivos dentro, né, dos estudos de radiestesia, para ver o que conseguia trazer essa energia da pessoa para que ela fosse trabalhada numa sessão de radiestesia. Então, o decágono é o símbolo da materialização das coisas. Os seus 10 lados correspondem a o pensamento que presidiu a realização, o verbo que o evoca, os nomes, os símbolos, a substância, as energias que aglomeram essa substância, o magnetismo, a espécie a qual pertence a coisa, quer dizer, o seu caráter, o caráter e as propriedades próprias da coisa, as impregnações, as sintonias, as ressonâncias, o estado passado da coisa, o estado futuro dessa mesma coisa. E partindo da ideia de valorizar as palavras testemunhos no decágono, os irmãos foram levados a pesquisar decágonos, tendo feitos de materialização ainda mais potentes, como os decágonos duplos, que é esse daqui, tá? Ou os decágonos de 50 a 60 milímetros, que seria esse tamanho aqui, 6 centímetros, mais ou menos. E com isso se reduziu e muito a duração da valorização, a demora, né, para que aquela palavra testemunho simbolizasse realmente a pessoa. Rapidamente perceberam que um tal dispositivo permitia as impregnações a partir de uma simples palavra testemunho, o dispositivo, o decágono. As impregnações que podiam ser utilizadas com sucesso como remédios, porque uma das primeiras aplicações da radiestesia foi a medicina. Foram muitos médicos que, antes da tomografia, antes de tantos recursos que hoje a gente tem de exames, eles pensaram, poxa, o que pode me dar resposta sobre aquilo que realmente está acontecendo com essa pessoa? Para quê? Para que ela seja, de fato, curada, né? Então, o resultado desses trabalhos foi publicado em 1958 e 1959 e também editado na forma de livro com o título Materializações Radiestésicas, em 1958. Então, através desse gráfico se produzem os remédios energéticos, como são chamados hoje em dia. Isso porque o decágono é o símbolo da materialização das coisas. Essa técnica é válida quando o nome da coisa descreve a composição da coisa. No caso, fulana de tal, nascida em tal, significa a fulana. Quando eu peço aqui, se eu preciso materializar 20 gotas de pirona para fulana de tal reduzir a dor de cabeça, eu vou colocar 10 gotas no recipiente para que isso seja correto, tá? Tudo tem que ser feito com critério. Se você quer fazer uma coisa muito específica, tem que fazer específico mesmo. Mas a gente pode, eles observaram, né, que dava para fazer impregnação de várias coisas, de uma substância, como o ferro, o cobre, eu falei da dipirona, de uma cor, da cor verde, da cor azul e tal. Então, se você fala assim, eu preciso, numa sessão de cromoterapia, né, a pessoa me disse que eu tenho que ficar não sei quantas horas exposta à cor azul. Então, daria para sintonizar a pessoa dentro dessa cromoterapia através de um pedido bem feito dentro de um decágono. Um remédio, a arnica, por exemplo, uma força ou energia, o pensamento, um som, a luz. É por isso que aqui a gente faz pedidos também, tá? Quando você pede assim, a prosperidade, isso é uma forma, você está sendo específico, mas a prosperidade, ela abrange várias coisas. Então eu quero o quê? Eu quero um emprego que me pague tantos R$1.000. Então é específico, eu quero isso daí, tá? Tudo depende da forma como o pedido também é feito. O que eu estou trazendo para o decágono? E se eu tenho a pessoa certa, tá entrando ali em sintonia. Aí é claro, não é porque fica pronto em meia hora que as coisas vão se materializar em meia hora. Depende de outras forças. Se eu peço
por exemplo, um emprego novo, mas eu não mando o currículo para ninguém, então depende do quê? De quando eu me mexer atrás disso, né? Depende de outros fatores. O emprego novo não vai cair no colo da pessoa. Depende também, às vezes, assim, poxa, eu quero muito uma casa nova, só que no fundo, eu sinto que eu não mereço essa casa nova. Então, são outros paradigmas que precisam ser rompidos para que isso se torne materialização na sua vida. Então, não é que o decágono não funcione. Tem outras coisas que precisam ser limpas para que a materialização aconteça. Isso também é um fator bem determinante. Então, não adianta pedir coisas fabulosas só porque é um gráfico que funciona. O que adianta é pedir aquilo que está em sintonia com você, aquilo que você não tem resistência para receber. E se você tiver resistência para receber, que você possa ver que esse decágono precisa primeiro limpar. Então você pode pedir, em primeiro lugar, a frequência perfeita para que eu receba as bênçãos de Deus na minha vida. Não sei. A frequência perfeita para que eu sinta que eu mereço tal coisa na minha vida, tá? Às vezes não é o decágono que não funciona. O que não está funcionando, o que está, vamos dizer assim, dificultando, é a minha capacidade de receber aquilo que o decágono está materializando. Então, se eu sinto que eu não mereço, isso vai interromper. E aonde a gente encontra esse decágono? No site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai ter esse PDF. Então, você entra no site, lá também tem o meu curso, se você quiser saber mais, se você quiser ter essas aulas presenciais comigo, nesse site você vai entender, você vai saber como que você pode alcançar isso daí. O decágono é isso daí, é um polígono regular de 10 lados, é simples, se você imprimir corretamente, como eu falei da questão, né, das resistências internas, a partir do momento que você faz um movimento na sua vida, os outros movimentos vão puxando. Então, como eu falei, às vezes não adianta pedir um emprego novo se eu não tenho atitudes, ou se eu vou lá na entrevista e eu falo coisas inconvenientes, ou eu não ajusto o meu currículo para que aquelas pessoas realmente entendam que eu sou uma pessoa comprometida, né? Além de precisar do emprego, eu realmente vou trazer um benefício para eles, que é o que interessa, vamos dizer assim, né? Para quem está me contratando. Tudo isso vai sendo ajustado. A partir do momento que você faz um pedido e você percebe que ele não veio, mas você se sente inspirada em fazer algumas modificações na sua vida, são os ajustes também que o decágono está trazendo para você. O decágono, ele vai trazer sempre a perfeição, sempre a medida certa, nem excesso, nem falta. Então, por isso, ele vai te inspirar as ações, as atitudes, às vezes a roupa que você vai usar para um determinado fim, isso vai fazer diferença também, tá? Então, a radiestesia, ela vai cuidando da gente de forma bastante integral. Não é porque a coisa não materializa em uma semana que ela não funciona. Ela está materializando, mas primeiro ela precisa limpar aquilo que te impede de receber a coisa, tá? Aqui dentro da mesa nós temos várias formas também, tá? Esse daqui é um gráfico que a gente pergunta sim ou não. Esse daqui é outra forma também. Enfim, são várias coisas aqui que é estudado, que é visto, que é distribuído de forma harmônica, que tem contraste, que tem tamanho, que tem proporção, tudo dentro das regras para quê? Para que funcione, para que a pessoa tenha ali o resultado positivo daquilo que ela espera. É isso. Entrem lá no site, baixem o decágono. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre que forma que tem que fazer o pedido, façam sempre de forma positiva, tá? Sempre não coloquem palavras negativas. Eu quero me livrar de tal coisa, o livrar por aí não vai funcionar direito. Procurem sempre as coisas positivas, as coisas boas, treinar o olhar para as coisas boas, para que elas
para que a gente perceba quantas coisas boas vão sendo feitas. Porque da mesma forma como a gente materializa coisas ruins, a gente materializa coisas boas. Mas nem sempre a gente acredita que a gente faz isso. Então, esse não acreditar é como se a gente tivesse levantado um muro. E o estudo de tudo isso, ele é embasado em grande parte nesse livro aqui, Os Gráficos de Radiestesia, do Antônio Rodrigues. Esse é um PDF que eu tenho, tá? Mas, enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Baixem ali o PDF dentro do site e até a próxima aula.